Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática. Hoje, capítulo 4, potência e raiz quadrada, terceiro tópico, raiz quadrada. Bom, vamos dar continuidade a esse tópico com essa letra I aqui, né? Raiz de 64. Então, lembrando o vídeo anterior, né? Quando falar em raiz quadrada, você vai olhar o número que está aqui dentro e pensar qual número que vezes ele mesmo dá o número que está aqui dentro. Então, nesse caso da letra I, qual número que vezes ele mesmo dá 64? Bom, se a gente pensar, o número que vezes ele mesmo dá 64, esse número é o número 8, beleza? Então, raiz de 64 igual a 8, tá certo? Se você fizer 8 vezes 8, dá quanto? Dá 64 e bate a resposta. Beleza? Letra J agora, raiz de 81. Bom, qual número que vezes ele mesmo dá 81? Esse número é o número 9. Beleza? Por quê? Porque 9 vezes 9 dá quanto? Dá 81. Feito? Letra K agora, raiz de 100. Bom, qual número que vezes ele mesmo dá 100? Esse número é o número 10. Tá certo? Por quê? Se eu fizer aqui, 10 vezes 10, quanto dá a resposta? Dá 100. Beleza? Letra L, raiz de 121. Qual número que vezes ele mesmo dá 121? Esse número é o número 11. Então, coloco aqui. E realmente é, né? Quando eu faço 11 vezes 11, dá quanto? Dá 121. Então, raiz de 121 dá 11. Beleza? Letra M aqui em cima agora. Raiz de 144. Qual número, né? Então, o número que vezes ele mesmo dá 144. Esse número é o número 12. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, 12. E se a gente fizer, realmente dá certo, né? 12 vezes 12 dá quanto? Dá 144. Beleza? Letra N, raiz de 169. Mesma coisa, né? Qual número que vezes ele mesmo dá 169? Esse número é o número 13, tá certo? Se eu fizer 13 vezes 13, isso dá 169. Tudo bem? Letra O agora, raiz de 441. Cuidado, tá? Raiz de 441 vai dar 21, tá bom? Eu falei cuidado porque eu coloquei 8, 9, 10, 11, 12, 13, de repente você pensa que é 14 aqui, tá certo? O que não é verdade. Então, no caso vai dar 21 e realmente, né? Se eu fizer 21 vezes 21, a resposta dá 441. Ou seja, raiz de 441 é igual a 21, tá certo? Só uma sugestão aqui na letra O. Percebam que o resultado já é um pouquinho mais alto, não é isso? Então, a sugestão que eu quero deixar é conta de 10 em 10. Como assim contar de 10 em 10? Bom, quando for número grande, faz assim, começa fazendo 10 vezes 10. Olha, 10 vezes 10 a gente sabe que dá 100. Então, raiz de 100 dá 10. 100 está aqui no 441? Não. Tá? 100 está bem abaixo de 441. Então, não é o 10. Aí você fez 10 vezes 10 deu 100, não deu 441. Aí você faz 20 vezes 20. Perceba, eu pulei do 10 para o 20, pulou 10, né? Eu faço 20 vezes 20, dá quanto? Dá 400. Aí você olha aqui e fala, olha, não está 400 aqui, mas está bem perto, não está? Então já fica mais fácil de você identificar. Então você fala, bom, 20 vezes 20 dá 400. Não é o que eu quero, mas está perto. Aí você vai para o próximo. Bom, depois do 20 vem o 21. Será que é 21? Aí você faz 21 vezes 21 e realmente dá 441, tá bom? Então essa é uma maneira de você fazer, não é a única, tá certo? Mas é uma maneira de você chegar um pouquinho mais rápido na sua resposta, tá bom? Se você quiser pulando de 10 em 10, de 5 em 5, tá bom? É uma forma de você chegar rapidinho aí, ou um pouquinho mais rápido na resposta. Feito? Letra P, raiz de 1024, tá certo? Bom, raiz de 1024, né? Qual número que vezes ele mesmo dá 1024? Esse número vai ser o número 32. Deixa eu escrever aqui, 32, tá certo? Se eu fizer 32 vezes 32, resposta dá 1024. Ou seja, a raiz quadrada de 1024 dá 32. Beleza? Fica aqui a sugestão também na letra P, o que eu fiz na letra O, né? Perceba que aqui é um pouquinho maior já o número, né? 32. Sugestão, vai de 10 em 10. Então faz assim, 10 vezes 10 dá 100.
Deu 1024? Não deu. Então não é essa a resposta. 20 vezes 20 dá 400. Deu 1024? Não deu. Então não é essa a resposta. Aí tenta 30 vezes 30. Bom, 30 vezes 30 dá 900. Aí você fala, olha, não chegou no 1024, mas já está perto, tá certo? Aí 30 vezes 30 é 900. Se eu fizer 31 vezes 31 dá 961. Não chegou na resposta, mas está próximo. Quando eu fizer 32 vezes 32, a gente chega na resposta que é 1024. Beleza? Então fica aí a sugestão, tá bom? E para a gente finalizar o vídeo, eu quero fazer algumas observações, tá certo? Então, a primeira delas é que escrever raiz quadrada desse jeito aqui, ó, ou desse jeito com um 2 em cima, é a mesma coisa. Por isso que eu coloquei aqui, ó, são iguais, tá? Escrever assim ou assim, quer dizer, ou com o 2 em cima ou sem o 2 em cima, dá na mesma, tá bom? O mais comum quando for raiz quadrada é não ter, tá? Pelo menos é o que eu vejo na maioria dos livros aí. Normalmente não aparece. Não que nunca apareça, tá? Até por isso que eu estou colocando essa segunda forma que também aparece. Mas, normalmente quando é raiz quadrada, como é opcional colocar ou não 2, só quando for raiz quadrada, a maioria acaba não colocando. Então a maioria escreve desse jeito aqui, tá? Desse primeiro, nem tanto desse segundo, ok? Mas se vê, saiba que é igual. Segunda observação, nomes, tá certo? Então, eu tinha falado lá, né, no vídeo anterior, isso aqui lembra o V de Vitória, tal. Mas não dá pra você ficar falando toda hora, lembra lá do símbolozinho, daquela bagaça lá que a gente fez, tá? Não dá pra falar assim, tá certo? Então, como tem o nome, vamos apresentar os nomes aqui. Então, ó, o símbolo da raiz em si, a gente chama de radical, tá bom? É o nome que se dá. O número que vai dentro aqui, a gente chama de radicando, tá bom? E o pequenininho que vem aqui, a gente chama de índice da raiz, tudo bem? Então esses são os nomes, tá certo? De repente você pode até falar pro seu colega ali, é o baguinho, o negocinho, sei lá o quê, mas saiba que tem os nomes corretos, tá? Radical é o símbolo, radicando é o que está dentro e o pequenininho é o índice. Feito? E terceiro e último, eu coloquei aqui, ó, existem outras raízes, tá certo? Por que eu estou falando isso? Porque apesar da gente estar vendo aqui raiz quadrada, existe raiz cúbica, como é esse exemplo que eu estou colocando aqui, ó, tá? Tem o 3 aqui na raiz cúbica, raiz quarta, que seria um 4 aqui no lugar desse 3, raiz quinta, que seria um 5 aqui, raiz sexta, que seria um 6 aqui no índice, raiz oitava, existe trocentas raízes, tá certo? Mas aqui o foco vai ser raiz quadrada, tudo bem? Outra coisa é que existem raízes quadradas que eu não comentei porque elas não dão resultados tão bonitinhos, tão exatos. Então, por exemplo, eu mostrei para vocês nesse vídeo e em vídeos anteriores raiz de 0, raiz de 1, raiz de 4, raiz de 9, que dá tudo resultado bonitinho, né? Raiz de 0 é 0, raiz de 1 é 1, raiz de 4 é 2, raiz de 9 é 3. Mas aí você pode se perguntar, tá, mas não existe raiz de 2? Não existe raiz de 3, por exemplo? Então assim, resposta é sim, existe. Só por curiosidade, raiz de 2, por exemplo, dá aproximadamente 1,41, tá? Se você fizer 1,41 vezes 1,41, dá aproximadamente 2. Não dá 2 exato, mas dá próximo de 2, tá bom? Então é importante você ter isso na cabeça, que essas não são as únicas, tá bom? E eu quero fazer esse exemplo aqui de raiz cúbica, né? Coloquei aqui, ó, raiz cúbica de 8, só para você entender que a ideia da raiz quadrada, da raiz cúbica, da raiz quarta, é tudo a mesma coisa, tá bom? Então, raiz cúbica de 8, o que você tem que pensar e o que muda da raiz quadrada? É que ao invés de pensar em 2, você vai pensar em 3. Então você tem que pensar qual número, que vezes ele novamente, percebam, eu coloco ele uma terceira vez, o resultado dá o número que está aqui dentro, que no caso é 8. Se a gente parar para pensar, esse número vai ser o número 2, tá certo? Por quê? Porque, ó, para pensar, qual número, que vezes ele mesmo, que vezes ele de novo, dá 8. Olha, perceba, né? Qual número, que vezes ele de novo, o resultado dá 8, esse número é o número 2. Ou seja, a raiz cúbica de 8 dá 2, tudo bem? Então percebam, quando for raiz quadrada tem que ser só
duas vezes o número, né? Quando for raiz cúbica, serão 3. Aí se fosse raiz quarta, seriam 4. E se fosse raiz quinta, seriam 5. E assim por diante. Beleza? E a última, para terminar, é lembrar que potência e raiz quadrada, uma é a inversa da outra, tá bom? Na verdade, não só raiz quadrada, as várias raízes, tá? Então, falar em potência e raiz, uma é a inversa da outra. Aqui no sexto ano, a gente vai dar foco em raiz quadrada, principalmente isso, né? Guarda que potência e raiz, uma é a inversa da outra. O que uma faz, a outra acaba desfazendo. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo aula. Tchau, tchau!